Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Vamos bater um papo sobre Fluminense, né? Foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar aqui o que eu achei da partida do jogo contra o Chelsea, né? Antes de mais nada, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito ao MM aqui a crescer no YouTube, beleza? Eu sou muito pequenininho, galera, muito pequenininho. Então eu preciso demais da ajuda de vocês, tá? Antes de falar do jogo, eu tenho que falar uma coisa aqui, porque ontem eu fui assistir um filme, né, pra estreia e tudo. E como eu fiquei satisfeito de ter visto o filme do Superman de perto, né? Muito se falava desse filme, caramba. Quem puder assistir vai ver. Aparece a Supergirl, aparece o Lex Luthor é bom pra caramba. Tem porrada, tem cachorro, tem tudo. É muito bom. Então eu indico, você que tá aí sem fazer nada, vai lá assistir o filme do Superman. Ele é bom pra caramba. Vamos voltar aqui pro, vamos voltar aqui pro futebol, né? Fluminense, o último brasileiro aí na Copa do Mundo de Clubes, né? Antes de mais nada, eu vou elogiar o Fluminense, tá? Fluminense, que era o patinho feio da situação toda, né? Dos clubes brasileiros, era a quarta força, o time mais fraco dos times brasileiros, foi o que conseguiu ir mais longe. Mérito do Fluminense, parabéns ao time tricolor, parabéns ao seu torcedor, que foi lá, fez uma festa bonita pra caramba, né? Dito isso, foi enfrentar um Chelsea que veio se recuperando durante a competição, né? Depois da surra que levou do Flamengo. Ah, tem que falar isso, tem que falar isso porque é a realidade da competição, mano. O Flamengo venceu o Chelsea dentro do Super Mundial e venceu bem. Depois que o Chelsea perdeu pro Flamengo, ele veio e se recuperou muito bem, jogando de uma forma muito parecida como ele jogava na Premier League, né? Pressão lá em cima, troca de passes rápidos, é, incisivo, tá? Mas antes da gente chegar nos pontos principais da partida, né, temos que falar sobre janela de transferência durante essa competição. Por quê? É uma coisa que vem a fazer muita diferença para os times que têm muito dinheiro dentro de uma competição como essa. Por quê? Cara, dificilmente tu vai ver um brasileiro. Dificilmente não. É, podemos dizer que é difícil. Porque assim, tu não vai ver um time brasileiro, tudo bem. O Flamengo poderia ter contratado o Carrascal pudesse ter estreado nessa competição se tivesse passado, era um monte de si. Mas poderia ter acontecido o que aconteceu com o Chelsea. O que o Chelsea fez? Foi lá no Brighton, pagou 50 milhões de euros no João Pedro. João Pedro cria da base do Fluminense e trouxe o cara para o jogo. Né? Jogou muito bem na sua estreia, né, contra o Palmeiras. E ontem ele foi a estrela do jogo. Então ele foi o brilhantismo maior da partida, foi o João Pedro. Eu já parabenizei o Fluminense aqui e eu tenho que falar a visão do que eu vi do jogo, tá? O Fluminense não jogou absolutamente nada. Não jogou nada. Ele deu uma esperança pro torcedor, venceu a Inter de Milão, venceu o Al Hilal, que são times melhores, tá? Eu não vou nem falar da partidaça que fez contra o Borussia Dortmund, né? Porque todo mundo, contra o Borussia Dortmund, meu Deus, pô, tá bom, fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund. Não venceu? Não venceu. Mas fez uma boa partida. Aí vem demonstrando uma crescente, né? Cirúrgico. Cano voltou a jogar, né? Deu tempo até do Soteldo se recuperar. O Soteldo jogou ontem. Mas não adiantou de nada. Aí a galera fica falando, mas o Chelsea trouxe João Pedro e isso foi desigual. Felipe Melo falou isso, meu Deus do céu. É igual como qualquer outra pessoa que torce, que tá ali. Torcer não significa que o cara é torcedor. Não significa isso. Felipe Melo, ele é flamenguista. Felipe Melo, ele é flamenguista. Ele esconde essa, sabe? Ele esconde não. Ele tenta não transparecer tanto, mas a gente sabe que ele é flamenguista. A gente sabe que ele é flamenguista. Ele fala isso porque ele jogou pro Fluminense, é ídolo do Fluminense, tal, tal, tal. Mas falar que, porque o João Pedro estreou, é só mais um jogador. Mesma coisa aconteceu com o Fluminense, o Soteldo não tinha jogado nenhuma partida, ele estreou contra o Chelsea, é a mesma coisa, cara. É praticamente a mesma coisa. Mas nos dois pesos, não tem comparação. A contratação de um jogador decisivo, como é o João Pedro, comparando com o Soteldo, é loucura, tá? Mas é um jogador que o Fluminense investiu alto, paga um salário altíssimo, e é sim, dentro dos parâmetros da competição, dizer que foi uma contratação para esse jogo. E foi. E foi. Ele ainda não tinha conseguido estrear. Mas falando do João Pedro, cara, pô, que jogador, né, mano? Que jogador é o João Pedro. A gente só mostra cada vez mais que na seleção brasileira o negócio é treinamento, não sei o que é naquela seleção, cara, mas acho que fica mais visível que não é os jogadores de fato, sabe? Sei lá, é técnico, vamos esperar, a seleção é outra coisa. O João Pedro mete 2 golaços contra o Fluminense, o Chelsea domina o jogo do começo ao fim. Do começo ao fim. Não tem negócio de o Fluminense jogou de igual para igual, de igual para igual ontem? Não,
Não jogou de igual para igual. Assim como o Flamengo não jogou de igual para igual com o Bayern. Mas ontem foi um massacre do Chelsea. Massacre. Ah, que o Brasil inteiro tava torcendo. Eu não tava torcendo pro Fluminense. Minha mulher não tava torcendo pro Fluminense. 45 milhões de pessoas não estavam torcendo pro Fluminense. Vascaíno não tava torcendo pro Fluminense. Botafoguense não tava torcendo pro Fluminense. Para com essa história, mano. Na fase de grupo é outra história. Ah, quer ver os brasileiros chegando e tal. Mas chegou no mata-mata, pai. Esquece. Esquece. Tá? Ontem o Chelsea teve o reforço, além do João Pedro, teve o reforço do Caicedo, né? Que não jogou contra o Palmeiras. E que jogador é o Caicedo? Mano, o Caicedo é aquele tipo de jogador que vale cada centavo que tu gasta nele. Ele entrega na raça, na técnica. O Enzo Fernandes entrega mais na técnica do que na raça. O Cole Palmer ontem não foi um cara que, nossa, sabe? Mas um Cucu perdeu muita chance. O Chelsea perdeu muita chance. Era pro jogo ter terminado 5-0. Tá? Sei que você acha que eu tô sendo anti aqui, anti-Fluminense. Não, eu tô sendo realista. Tá? Eu tô falando o que eu vi do jogo. Beleza? O Chelsea dominou a partida. O Chelsea dominou o jogo por completo. Eu falo dos 2 golaços do João Pedro porque foram indefensáveis. Não tem nem como um torcedor chegar e falar, ah, nossa, vai culpar o Fábio. Não. São chutes fora da curva. Fora da curva. Meu cachorro tá latindo, ignora isso. Fora da curva. O John Arias ontem foi bem marcado, não fez absolutamente nada. O Renato Gaúcho tinha alguns desfalques, vamos dizer que o Martinelli fez muita falta no Fluminense ontem. Acho que ele não iria fazer muita coisa, não. Ele começou com o Hércules, né? E depois encheu o time de atacante. Encheu o time de atacante. Botou o Keno, botou o Soteldo, botou o Canóbio. Aí, meu amigo, degringolou tudo. Mas, o Fluminense, como eu falei no começo do vídeo, representou bem sua torcida. Era o patinho feio. Conseguiu fazer muito mais do que os outros clubes. Ah, mesmo, vale o cara zoar um pouquinho e tudo. Mas, acabou por aí. Acabou por aí. Era uma realidade, gente, que a gente tem que colocar na mesa o seguinte. O futebol europeu, ele é superior ao futebol daqui. Não significa que o futebol sul-americano não pode bater de frente. Pode bater de frente, pode. E tem condições para isso. Tem condições para isso. Mas é um jogo esporádico, um aqui e outro ali. E se os caras resolverem jogar mesmo, de fato, como eles jogam durante a temporada inteira, fica muito mais difícil de um time conseguir bater de frente com um time desse. Muito mais difícil. Tem um lado também da chave que o Fluminense conseguiu pegar equipes mais cansadas, mais fracas. Não todos merecendo. Não todos merecendo. Tô falando a realidade. Já imaginou se o Fluminense passasse pro lado do Flamengo, do lado do Bayern, fosse pegar PSG, o Real Madrid? Imaginou? Tu acha que. Vamos lá. Tu acha que se o Fluminense tivesse pego o Manchester City em vez do Al Hilal, tu acha que eles tinham passado? Muito difícil, cara. Provavelmente não. Provavelmente não. Sabe por quê? Porque o Al Hilal jogou de um igual para igual com o Fluminense. Tentou atacar, tentou achar o espaço. Entendeu? Não tentou dominar a partida, como teria feito o Manchester City. Mas o futebol é uma coisa muito imprevisível. Poderia ter acontecido? Poderia. O Fluminense deu 2 tiros certos, né? Teve um pouco de sorte. Os competentes também precisam de sorte. O Fluminense foi competente, né? Mas pecou muito em algumas coisas. Ontem não foi o caso, né? O Fluminense não conseguiu jogar de forma alguma. E o Chelsea mereceu a classificação para a final. Vou esperar agora a PSG ou o Real Madrid. Eu acho que vai dar Real Madrid, né? O Real Madrid cresce muito nesses jogos. Mas o Fluminense tem seus méritos. Tem seus méritos. Faturou uma bolada, né? Os torcedores já estão mais tristes, né? O John Arias deu uma entrevista aí já falando que. Primeiro ele pediu desculpa pro torcedor. Cara, se tem um jogador no time do Fluminense que não tem que pedir desculpa nenhuma, é o John Arias. O John Arias é o melhor jogador do Fluminense. O John Arias é o pulmão do Fluminense. O John Arias é o coração do Fluminense. Então, sem um John Arias do Fluminense absolutamente nada, tá? E ele deu uma entrevista logo. Ele deu essa entrevista, depois ele falou outra coisa. Dizendo que o sonho dele é jogar na Elite, jogar na Europa, aí já tem torcedor, né, com um furiquinho, já com medo de perder o seu melhor atleta. Ele vai sair? Não sei. Pelo que ele demonstrou na competição, ele merece sair. Merece sair. Não é um jogador caro para a Europa. Tá? O Fluminense só tem 50% do jogador, que eu acho isso um absurdo, né? O Fluminense só tem 50% de John Arias, melhor jogador da equipe, e ele só tem 50%. Nunca fizeram um esforço para pegar o restante da enfim, administração de futebol brasileiro, de alguns times, né? Futebol brasileiro. Com certeza ele vai sair do Fluminense ali na bagatela de no máximo 22, no máximo, eu tô falando no máximo estourando 22 milhões de euros, tá? E o Fluminense vai ficar com uma farpelinha ali, juntando já com o que tem recebido do Super Mundial. Que foi uma bolada, tá? Vai ter um descontaço, né? Óbvio, porque os Estados Unidos está taxando tudo, mas mesmo assim vai conseguir levar pelo menos 200 milhões, 200 e poucos milhões pro Brasil. É isso, Fluminense eliminado, Chelsea na final, Chelsea amassou o Fluminense, João Pedro, lei do ex aplicada duplamente. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou do jogo.
Comenta aqui embaixo se você assistiu o Superman. Eu assisti, gostei pra caramba. Deixe seu like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Eu sou o MM. Valeu, falou.